Eu ajudo aquela pessoa que está necessitando, que está passando por dor e sofrimento. Em um momento posterior, eu preciso de ajuda. Devo esperar um comportamento semelhante para comigo? Eu estou de fato no controle da minha vida? Se eu estou sendo útil para a sociedade hoje, eu posso contar que a sociedade vai levar isso em conta no meu amanhã? Imagino que você tenha dúvidas como esta. E hoje no Escola Biblicast você vai ter o esclarecimento delas. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, pastoreada pelo pastor Martim Alves da Silva. Bem, hoje estamos mais uma vez estudando as lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina. A lição de hoje, lição número 10, tem como título A Última Defesa de Jó. Lembrando de antemão que os slides utilizados nesta aula eles estão disponíveis no canal do Escola Biblicast do Telegram. O link consta na descrição do vídeo. Se você também quiser acompanhar, você pode também acessar esse material também no site do Escola Biblicast. Ambos os links constam na descrição deste vídeo. E se você quiser ter um material ainda complementar, alguma informação, algum áudio, inclusive respostas a perguntas que aparecem aqui no YouTube, que entendo que vão ser úteis para grande parte dos professores, inclusive alunos mais engajados, eu respondo estes áudios no Telegram. Envio o áudio por lá. E aí você pode acompanhar esse material, tá certo? Então, fortemente recomendo que você possa acompanhar e ter também um engajamento, um aprofundamento ainda maior com as lições bíblicas adulto da CPAD. Vamos agora para a nossa lição. Estamos agora avançando detalhadamente nos capítulos 29, 30 e 31 do livro de Jó. Então espero que você possa conhecer aqui alguns elementos, perceber algumas informações muito úteis que vão além, inclusive, do que consta na própria lição bíblica e que vão ser relevantes conteúdos aí, suplementos que eu acho que vão ser bastante úteis para a sua aula de escola bíblica dominical. A própria imagem da lição bíblica, né, a capa, ela apresenta aqui um martelo, né, indicando que a situação de Jó está perante, da perspectiva que ele se apresenta, como se fosse uma espécie de tribunal, que ele está perante Deus, e ele espera em Deus um julgamento justo. O texto áudio apresenta o seguinte: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó, capítulo 31, versículo 4. A verdade prática diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Essa verdade prática não apenas se aplica ao comportamento de Jó, se aplica para mim e para você. É muito importante fazermos retrospectivas do que Deus já tem feito na minha e na sua vida. A leitura diária se encontra nos capítulos de 29, 30 e 31 do livro de Jó. São uma série de versículos que eles vão ser detalhadamente explicados dentro da lição bíblica. Por isso, não vou nem sequer fazer menção a nenhum deles, como também não vou ler aqui a leitura bíblica base para a lição bíblica. Parte desses textos vão ser lidos ao longo da própria lição e, obviamente, devidamente explicados, e aí com algumas informações que eu acho que vão ser bem interessantes para você levar a sua aula de escola bíblica dominical sendo professor, e caso sendo aluno, você tem um conteúdo ainda mais relevante para o seu conhecimento, obviamente. O objetivo geral diz o seguinte: mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos trazem o seguinte: mostrar que Jó lembra os tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Depois, contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E, por último, elucidar a existência de Jó na defesa de sua inocência. No tópico 1 da lição bíblica, que tem como título Jó relembra seu passado de glória, é muito interessante perceber no tópico 1, nesse item, que a prosperidade material e espiritual de Jó. Ele apresenta aqui uma série de, vamos dizer, argumentos indicando isso, mas quero me deter aqui nos versículos do 1 ao 5, que inclusive é parte da leitura bíblica oficial, no capítulo 29. Diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Versículo 3: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. É interessante perceber aqui o tempo verbal que Jó está apresentando. Ele está falando do passado mesmo. Como eu fui nos meses passados. É interessante notar que algumas pessoas perguntavam para mim, principalmente nas lições bíblicas iniciais do livro de Jó,
perguntando quanto tempo tinha sido esse sofrimento de Jó. E eu respondia, né, percebendo aqui o contexto, os elementos, inclusive, do próprio deslocamento dos amigos de Jó, ciente da informação dele, as condições que foram, digamos, as perdas impostas a ele, era possível estabelecer que não foi algo superior a alguns meses, certo? Alguns teólogos até dizem que não pode ser mais do que um ano, é inferior a um ano. Então, esse sofrimento de Jó foi muito grande e muito intenso, muito concentrado. E aqui tem um indicativo nesse texto, dando a entender que o que ele está se falando agora é o seguinte: olha, há poucos meses atrás eu estava numa situação diferente. Então, nos meses passados, o uso do termo mês passado, né, ou referir-se a esse período mensal e não anual, é um indicativo que é inferior a um ano. Ele não falou no ano passado ou nos últimos anos. Ele se refere aos meses passados. Então, é um indicativo que é algo mais recente. Então, ele fala que Deus guardava ele no versículo 2. No versículo 3 fala que a candeia de Deus estava sobre a cabeça dele. E caminhava, e essa luz, inclusive, fazia com que ele pudesse caminhar pelas trevas. É um indicativo, mais uma vez, ligando à lição anterior, que falava sobre a sabedoria de Deus. Conhecimento e sabedoria. Ou seja, a sabedoria de Deus permitia que Jó pudesse conduzir muito bem a sua vida. Esse é um elemento interessante. Versículo 4 diz assim: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Ou seja, ele reflete ainda, inclusive, um período ainda anterior. E é interessante perceber que o conhecimento de Deus que Jó tinha, ele foi captado, foi percebido, ele foi adquirido, obviamente, pelos pais dele. E também por pessoas, talvez, em volta do entorno familiar dele, ou amigos, que tivessem um conhecimento prévio. Pois então não tínhamos Bíblia, não tínhamos nem sequer o Antigo Testamento. E aí, Jó adquiria o conhecimento de forma verbal, de forma oral. Era assim que ele adquiria o conhecimento. E ele, obviamente, não apenas adquiriu esse conhecimento, como também ele buscava um relacionamento com Deus. Inclusive, já percebemos isso em lições anteriores, quando falava do próprio comportamento de Jó em sacrificar pelos filhos dele, inclusive. Jó apenas não tem uma conduta preocupada em si mesmo, mas em poder sim ser um sacerdote de seu lar. O versículo 5 diz assim: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Percebe que Jó ele reflete e lembra do período que, na percepção dele, Deus estava com ele. E é isso que é interessante. Por que Jó tinha essa percepção? É que ele estava muito bem na vida dele. Ele estava com a vida dele de vento e popa. Ele estava com a vida que talvez muitos de nós, né, naquele contexto, exatamente iria querer ter. Era essa vida de Jó. Era isso que estava em torno dele. E ele tinha uma família também saudável, uma família boa, os filhos dele ao redor dele. E mesmo depois que os filhos dele estavam já, digamos, com suas famílias constituídas, em seus respectivos lares, respectivas casas, eles ainda se confraternizavam, conforme apresenta-se no início do texto de Jó. Bem como também o próprio pai também mantinha um relacionamento saudável com eles. Então, perceba que Jó ele está tendo uma espécie de saudosismo, né, dos períodos muito positivos que ele teve da vida dele. Ele está lembrando tudo aquilo que já desfrutou. Né? Então, é isso que ele tem apresentado inicialmente. E uma outra informação que eu quero deixar muito claro nesse texto inicial é que ele indica fortemente que ele teve uma sabedoria de Deus. E isso é importante para a gente avançar um pouquinho mais, que eu vou apresentar aqui um quadro suplementar que acho que vai ser bastante útil para a sua lição bíblica, para você expor talvez para os seus alunos, ou até mesmo fazer sua própria reflexão pessoal. O tópico 2, subitem 2 do tópico 1, diz o seguinte: o reconhecimento social. Em Jó, capítulo 29, do versículo 11 ao 16, temos a seguinte exposição do texto bíblico de acordo com a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: todos que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava. Então Jó, ele era muito bem visto pela sociedade. Falavam bem dele, elogiavam ele. Então, isso aqui é um elemento interessante. Versículo 12. Pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Este elemento de indicar o comportamento que Jó tinha para com o necessitado, para com o pobre e para com o órfão, ele está dizendo, olha, eu tinha essa conduta, eu tinha esse cuidado. Versículo 13, o que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Então ele se preocupava aí com, digamos, as mais diversas classes dos oprimidos, dos que estavam em situação de vulnerabilidade social.
viúva, só para você entender o contexto, elas não tinham uma assistência social, uma previdência social que pudesse cobrir elas. Elas dependiam da ajuda de outras pessoas, de familiares. E tudo indica aqui que Jó, ele não apenas ajudava pessoas talvez ligadas à família dele. Poderia ser aqui alguém, um relacionamento um pouco mais próximo, mas da forma que é apresentado o texto aqui, dá a entender que é de forma geral. Então, quem está ao alcance dele. Obviamente, alguém pode dizer, é fácil isso para Jó, porque Jó tinha bens, Jó tinha recursos. Realmente é. Se Jó era uma pessoa temente a Deus e tinha recursos, era algo esperado que ele pudesse fazer a sua ajuda, as suas contribuições. Conduta esta que a igreja do Novo Testamento tinha também. As pessoas que tinham condições superiores, melhores de vida, vendiam seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos, para que pudesse, obviamente, tocar o andamento da obra de Deus, como também ajudar aos necessitados. Então, perceba que isso é algo que não é apenas algo do Novo Testamento, mas vem de antes. No Antigo Testamento, não, já vinha da conta de Jó. Jó tinha essa percepção, Jó tinha essa sabedoria de Deus. Jó se preocupava com o próximo. Jó, ele amava o próximo. Versículo 14. A retidão era minha roupa. Ou seja, tem uma conduta correta, íntegra, justa. A justiça era o meu manto e o meu turbante. Então ele está dizendo o seguinte, esses elementos estão enraigados na minha vida, fazem parte de mim. Eu não desconsidero eles. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Ele se colocava no lugar do outro, ele se preocupava com o outro. Versículo 16. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Na lição passada, vocês vão se lembrar que Jó, ele tinha um comportamento de buscar o conhecimento de Deus. Então, Jó adquiria o conhecimento divino. Então, esse aqui é um ponto importante. Jó possuía conhecimento divino. Mais à frente, ele, obviamente, aplicou este conhecimento. Já estudamos isso na lição passada. Então, ele tinha sabedoria. Então, Jó tinha sabedoria divina. Mais à frente, podemos entender que o conhecimento é a forma de fazer corretamente, é você entender como fazer as coisas. Quanto à sabedoria, é você de fato executar, é colocar em prática. Então, Jó, ele possuiu o conhecimento divino, e essa menção é feita lá em capítulo 29, do versículo 1 ao 5. É quando Deus, ele coloca, né, de acordo com a percepção de Jó, o candeeiro, né, a luz nos caminhos de Jó. Que Deus outorga a ele um conhecimento, uma sabedoria. Assim, como assim eu vou entender que Jó teve a sabedoria de Deus? É quando ele, ao adquirir esse conhecimento, ao saber os parâmetros de Deus, ao saber o que tem que ser feito, Jó começou a executar, ele começou a fazer corretamente. Ele fez o quê? Ele ajudou a viúva, ajudou o órfão, o necessitado, o cego, o aleijado. Aquilo que foi apresentado nos versículos anteriores, no capítulo 29, do versículo 11 ao 16 em específico, isso foi o que Jó estava fazendo. Jó estava aplicando o conhecimento divino, além de vários outros elementos, como a condução da família dele e assim por diante. E do próprio patrimônio, né? E aí percebemos que o fazer corretamente, como já explicamos na aula anterior, é a ortodoxia. E aprender a fazer é um elemento, mas o avanço, o passo a mais, é você fazer o quê? A prática, ter a ortopraxia, é ter a prática correta. Então, Jó, no capítulo 29, nos versículos iniciais, é indicado que ele teve acesso ao conhecimento divino, mas ele poderia apenas se restringir ao acesso ao conhecimento divino e não aplicar. Mas Jó, ele deu um passo a mais. Ele foi buscar a prática, ele teve sabedoria. E é isso que eu quero que você, que está acompanhando a lição bíblica, possa aplicar em sua vida, que eu possa aplicar em minha vida. É entender o conhecimento divino, que é o que estamos fazendo exatamente agora na lição bíblica, e aplicar isso em nossas vidas. O comentarista bíblico, ele entende que é muito importante ressaltarmos uma ponderação aqui que eu acho também, julgo eu, imprescindível, para que nós não possamos confundir a prática de Jó em relação ao cuidado com o necessitado a um pensamento contemporâneo, moderno, que é econômico e político também, do chamado socialismo. A gente não vai entrar aqui na discussão que é socialismo e assim por diante, mas é só para entender que na exposição do próprio comentarista bíblico existe sim uma distinção disso. A opinião esta que também compartilho. A Bíblia, ela é superior à cultura. A cultura que estamos vivendo hoje, a Bíblia respeita a cultura, até o momento em que a cultura não se sobrepõe à Bíblia.
Muito, na verdade, do que nós vivemos hoje, da nossa cultura, é pautada por princípios bíblicos. Você querendo acreditar ou não, você sendo cristão ou não, a nossa sociedade, ela é pautada ocidental, principalmente a sociedade ocidental, é pautada essencialmente por princípios cristãos, tá certo? E um outro ponto também é que a Bíblia ela é superior à condução política, aos pensamentos políticos. Eu posso ter uma opinião política, eu posso ter um posicionamento político. A Bíblia não me proíbe quanto a isso. Agora, será que esse meu posicionamento político, essa minha percepção da política está sobrepondo a Bíblia? Será que se o meu grupo econômico, a minha classe social, ela for privilegiada, e eu vou ter, talvez, levantar uma bandeira política em favor daquilo ali, será que isso está de acordo com a Bíblia? Será que isso pode se sobrepor à Bíblia? De forma nenhuma. Então, o cristão ele deve ter um pensamento político pautado pelos limites que a Bíblia nos sugere, tá certo? Então, é esse um ponto que eu quero apresentar. A Bíblia não é contra a política. Se você está achando esse conteúdo interessante e já tem acompanhado inclusive aulas anteriores e porventura ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva no canal e ative as notificações, a opção todas as notificações, porque assim você vai ser informado todas as vezes que um material novo for publicado aqui no canal. Além disso, também se você achar que é útil esse material para algum outro professor de escola dominical, algum outro aluno, uma pessoa amante da EBD, compartilhe esta aula com ela. Pode ser que faça diferença na percepção e no conhecimento bíblico desta pessoa. Olha o que diz o trecho do subtópico 1, né? O desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Existia, obviamente, uma estratificação social daquele contexto que Jó vivia. Isso era algo absolutamente normal e comum, vamos dizer assim. Agora, o que acontece é que os jovens, né, eles passam a zombar de Jó, desde o versículo 1. E aí o texto fala que os pais deles nem sequer teriam sido aceitos por Jó para poder estar com eles aí, juntamente com os cães de guarda do rebanho dele. Então perceba que, socialmente falando, os pais desses jovens que estavam zombando de Jó estavam muito abaixo. Numa condução normal, eles seriam, digamos, elogiariam a Jó. E nesse contexto, estavam fazendo o quê? Diz o versículo 9 o seguinte: e agora os filhos deles zombam de mim com suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. O versículo 10 diz o seguinte: eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitam em cuspir em meu rosto. Versículo 11: agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. Aquela pessoa que parece que, quando você está bem, ela fica na dela, não fala nada. Mas por dentro é como talvez parece que tem um sentimento de egoísmo, de inveja. E no momento em que você está numa situação de necessidade oprimida, esta pessoa vai fazer o quê? Ao invés de ela te ajudar, ela vai te atacar. Ela vai se aproveitar da sua situação de fragilidade. Parece que foi isso que aconteceu com Jó. Ao versículo 12 fala assim: à direita os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Ou seja, o Jó, que estava fazendo coisas boas para os necessitados e oprimidos, Jó, que se preocupava com as viúvas, com os órfãos, este Jó passou não apenas a ser desprezado pela sociedade, que era um ponto que poderia ocorrer. As pessoas não fazerem caso de Jó era uma possibilidade? É. Mas só que foi pior ainda. As pessoas passaram a atacar Jó. Não foi apenas deixa Jó ali sofrer na dele. Vamos esquecer que Jó existe. Não. O pessoal lembrava que Jó existia e faziam questão de o quê? De cuspir, de falar, de maltratar, de atacar Jó. Então imagina você, com a conduta correta, passar por isso. Se formos pensar uma pessoa desonesta, uma pessoa não correta, uma pessoa, vamos dizer, que leva a vida do pecado, você acha que seria correto uma pessoa agir em retorno ou dar uma resposta dessa forma equivocada, amargurada, de ataque a essa pessoa? Provavelmente você vai concordar que não deve ser feito, nem com o nosso pior inimigo, vamos dizer assim. Mas só que para Jó, isso estava acontecendo com ele. Avançando um pouco mais, aconteceu o que com Jó? Ele teve um abatimento físico e emocional, a doença, obviamente, como também um impacto psicológico. O que é que diz o versículo 18 do capítulo 30 lá de Jó? Diz o seguinte: pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que com a gola da minha túnica me incige. Ou seja,
a doença dele estava manchando a roupa dele, né? Um indicativo do problema físico que ele estava sofrendo, né? Talvez pus, sangue, tudo isso estava lá afetando, inclusive, a vestimenta dele, que já não era uma vestimenta comum, era um pano de saco, certo? De cinza. Então, não era uma roupa comum, habitual, que Jó estava utilizando. O versículo 21 fala também o seguinte: tornaste-te cruel contra mim? Com a força da tua mão resistes violentamente? Ele começa a questionar ao próprio Deus. Ele passa a sofrer também um impacto psicológico, porque ele tem aquela consequência física e pensa: o que é que está acontecendo comigo? Por que as coisas estão tão difíceis para mim? É isso, inclusive, que nós estudamos na lição passada, bem anterior, na verdade, sobre o lamento de Jó. E absolutamente comum, já expus isso, né? É Jó ter lamentado a situação dele, mas de forma nenhuma Jó deixou Deus. Jó, ele largou a Deus. E isso é um ponto muito importante que nós devemos ressaltar da vida de Jó. Jó permaneceu firme, Jó não largou a fé. E aí, Jó, obviamente, ao lamentar em seu estado presente, ele entende o seguinte: será que Deus me abandonou? E aí eu quero trazer aqui também mais versículos do capítulo 30, o versículo 25 e 26, que diz assim: portanto, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, eu aguardando o bem, eis que me veio o mal. E esperando eu a luz, veio a escuridão. Que coisa! Jó, ele se questiona: poxa, eu não ajudei o aflito? Eu não ajudei o necessitado? O oprimido, quando precisava de algum socorro, eu não estava lá? E agora que eu estou passando por uma situação dificílima, uma situação complicada, eu que esperava o quê? Um comportamento de reciprocidade, algo em troca, né? Não que ele fizesse por ter algo em troca, mas na cabeça de Jó, de uma pessoa, digamos, correta, íntegra, ele esperava que a sociedade, as pessoas, inclusive talvez que foram ajudadas por ele, não necessariamente, mas que tivessem um comportamento semelhante ao dele. Não precisava ter o alto padrão de conduta moral e ética íntegra que ele tinha, mas algo que se aproximasse, né? E aí seria talvez interessante, mas não. Ele veio que a escuridão, as pessoas atacando, as pessoas cuspindo, as pessoas falando mal dele, desprezando e o atacando. Foi isso que aconteceu. E aí talvez venha a pergunta: mas será que Deus me abandonou por eu passar por tudo isso? Jó, por mais que ele tenha respondido aos amigos dele, Zofar, Elifaz e Bildade, quanto ao não critério, digamos, de você fazer algo positivo e receber algo positivo, fazer algo negativo e receber algo negativo, não existe essa lógica, né, determinística, mas de alguma forma ele estava na mente dele que não fazia sentido aquele sofrimento dele. Era basicamente isso o raciocínio. Ele não largou a Deus, mas ele achava na cabeça dele que é algo estranho. Poxa, por que eu estou passando por isso? Por que logo comigo? Então, basicamente, parece que era isso que conduzia ele. Avançando um pouco mais nesse raciocínio, no tópico 3, fala sobre o futuro aberto de Jó. E aí, talvez por essa aflição que ele passa psicologicamente, ele começa a se defender de coisas talvez um pouco meio aleatórias. Em relação ao que? Aleatórias talvez para ele, né? Para a sociedade, como ele entendia que aquilo poderia ser útil para poder fazer uma defesa. Olha, eu não cometi tais práticas. Talvez para o mundo aí seja comum esse tipo de comportamento. Para mim não vai ser. Qual foi o deles? O primeiro, Jó em defesa de sua ética sexual. No capítulo 31, do versículo 1 ao 4, que faz parte do texto bíblico base da lição bíblica de leitura oficial, diz o seguinte: fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Olha que interessante, né? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha o que o Jó está dizendo. Olha, eu não coloquei os meus olhos na virgem, numa donzela, né, em uma outra mulher. Eu fui fiel à minha esposa. Eu fui íntegro para com a minha família. E Deus, ele sabe disso, não é apenas da boca para fora. Talvez já falando isso porque na cultura dele, no ambiente que talvez ele pudesse estar um pouco envolvido relativamente falando, isso talvez fosse uma prática um pouco mais comum. Um erro, né, que as pessoas cometeriam, né, os homens especificamente cometiam.
E aí Jó disse, olha, eu não estou cometendo esse tipo de prática, eu não estou incorrendo na deslealdade matrimonial. Eu estou sendo fiel à minha esposa. Eu estou sendo fiel a Deus, aos laços que estabeleci. E o próprio Deus, ele não está vendo isso? É basicamente isso que passa pela cabeça de Jó. Deus está vendo o que está ocorrendo com a minha vida. No subtópico 2, Jó em defesa de sua ética social. Esse trecho é discutido, né, com maior profundidade no próprio capítulo 31, do versículo 16 ao 23. Então, o que é que ele fala? Olha, eu sempre preciso ter bem o órfão, a viúva, os escravos, mesmo eles sendo escravos. Olha que interessante. Eles tinham o direito de procurar Jó e se queixar, apresentar suas demandas. O que naquele contexto, naquela cultura, era algo inconcebível. Por isso que Jó está ressaltando esse tipo de elemento. É porque não era comum. Jó, por mais que estivesse num ambiente, digamos, que existia escravidão, ele tinha uma conduta diferenciada quanto aos demais, digamos, donos, proprietários de terra, de escravos e assim por diante. O subtópico 3 fala aí sobre que Jó busca uma resposta de Deus. Versículo 35 ao 37. Eu quero ressaltar com você o versículo 35, que diz assim: "Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e o que o meu adversário escreva um livro." Em outras traduções fala que o adversário escreva as queixas contra ele, né, contra Jó. O que ele está questionando no íntimo dele é: poxa, será que está sendo em vão o que está acontecendo? O Deus que me abençoava, o Deus que estava comigo, será que agora ele não está atento às minhas orações? Ele não está atento à minha necessidade? Era isso que apareceu e surgiu na vida de Jó. E mais uma vez alguém pode dizer assim, né? Inclusive nos comentários aqui, alguém pode aparecer e dizer: mas Jó não era crente? Jó não era para permanecer firme e fiel? Será que se nós passássemos por alguns décimos aí, 50% do que Jó passou, em uma escala de tempo tão curta, tão intensa, será que nós teríamos uma conduta tão ainda elevada que Jó teve? É um questionamento que nós podemos levantar, certo? Foram coisas de alguns meses, no máximo, na pior das hipóteses, que Jó ele passou por todo esse sofrimento e todo esse desprezo e ataque da sociedade em que ele estava. É bom ressaltar isso. Ele não foi desprezado. Ele foi além de ser desprezado. Aqui temos a conclusão, alguns elementos que eu acho muito interessante. Primeiro deles, nós não controlamos o nosso futuro. O nosso futuro é algo imprevisível na nossa perspectiva. Na perspectiva de Deus não tem isso, mas na nossa perspectiva é imprevisível. O que eu posso, de certa forma, ter uma previsibilidade? É aquilo que eu julgo entender hoje, de acordo com a minha conduta, que se Jesus retornar hoje, se houver o arrebatamento, eu estarei com ele, estarei salvo ou não, né? A perspectiva da autoanálise que nós devemos fazer, nós temos a segurança da nossa salvação, isso é um elemento. Mas como vai se dar isso? Se eu vou estar vivo amanhã, e se eu não vou estar vivo amanhã, como é que eu venho a morrer? Então o que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida? Nós não controlamos isso. Um outro elemento também quanto ao futuro. Boa conduta hoje não garante que teremos um futuro tranquilo. Foi o que aconteceu com Jó. Jó ele relembrou de forma nostálgica o que surgiu na vida dele, o que ele aproveitou. Mas isso não garantiu para ele o quê? Um futuro de igual forma. Ele começou bem e naquele momento parecia que ia terminar tudo mal. Um outro elemento que quero que você faça reflexão é que não fazer o bem ao outro pensando que pode ter um tratamento igual posteriormente, seja dessa pessoa ou de outra. Na cabeça de Jó, era para que talvez acontecesse algo desse sentido. Lógico que nunca estou dizendo que Jó fazia com esse objetivo, mas que isso era talvez esperado no contexto dele. Mas isso não ocorreu. Devemos ter cuidado para que a gente não tenha essa expectativa, para que a gente não possa se frustrar ainda mais com as pessoas, certo? Principalmente aqueles que estão à nossa volta, tudo bem? Outro ponto também, confiar em Deus mesmo no sofrimento e na dor. Jó, ele confiava em Deus. Outra coisa também muito interessante, mesmo diante da dor e do sofrimento, Jó permaneceu firme na fé, ele perseverou, ele não desistiu. E aí um contexto da nossa vivência, talvez, né? Talvez você também, em sua congregação, com outros irmãos, com pessoas da mesma fé, de pessoas que largam a Jesus, que largam a igreja,
por causa de um período de dor, por um período de sofrimento, por uma aflição específica. E perceba que nesse momento de dor e de sofrimento, quando inclusive algumas pessoas que contaríamos que estaria conosco, aí é que nós não devemos abandonar a fé. Aí é que nós não devemos abandonar Jesus. Tá certo? Temos que ter muito cuidado para que não venhamos a incorrer nesta falha. No momento de dor e sofrimento, a pessoa resolver se afastar de Deus. Aí a circunstância da dor e do sofrimento tende a se prolongar, tende a ser pior ainda. Não que você estando com Deus não vai existir a dor e o sofrimento. Não estou querendo dizer esse contexto. Pode deixar de existir? Pode. Mas o contexto principal é que você vai saber enfrentar. Vai saber ter um direcionamento correto. É essa a grande questão. Muitas aflições que nós passamos hoje, inclusive a situação epidêmica no Brasil, está atingindo todos. Agora, como vamos lidar com isso? É esta a questão. A pessoa em Deus vai ter uma conduta assim diferenciada daquela pessoa que não tem uma perspectiva divina, que não tem a sabedoria divina. Então, quero que você faça essa reflexão. Creio que esta aula foi muito útil para você. Além do like, peço que você se inscreva no canal para que você possa acompanhar os materiais publicados toda vez que forem postados materiais. Para isso, ative as notificações, a opção todas as notificações. O Escola Biblicast é também um podcast. Ele está em todas as redes sociais. O link para todas elas consta na descrição deste vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até mais.